E aí, pessoal, hein? Ó, seguinte, hoje vai ser uma série totalmente diferente do que é a série Personagens da Bíblia, tá? Mas eu vou colocar essa série como Personagens da Bíblia e vou explicar o porquê, tá? Então, vamos lá. Vai ser um pouco diferente mesmo. E vamos começar já como? Quem que é a pessoa que o personagem da Bíblia em si, que é o principal, vamos assim dizer, que é o mais, vamos dizer, atemporal. Ele é tão perfeitamente que ele consegue ser tanto no passado, tanto no presente, quanto no futuro. As palavras dele servem tanto para o passado, tanto para o presente, tanto para o futuro ainda. Então, sim, é Jesus Cristo, mas como que você vai fazer um personagem de Jesus? Não tem como. Exatamente, porque ele já viveu, ele vive, ele está vivo até hoje. Só que eu vou mostrar como ele fez uma alusão às pragas do Egito, como ele foi curando. Simbolizando geralmente o que? Egito, mundo, mostrando como Jesus ele se preocupou com os gentios, por isso que ele estendeu, ele abriu. Mas como assim, Lucas? Veja bem, qual que era as 10 pragas do Egito? E ele fez uma alusão nos tempos que ele estava aqui. Se você vê muito bem, ele curou, ele fez todas as coisas, ou seja, mostrando que agora o julgamento foi feito e ele veio para salvar todos, até mesmo nós, os gentios, ou seja, os não judeus. Olha que interessante isso daí. Fica vendo, porque as pragas foram julgamentos de Deus. Se você ler aqui no Êxodo capítulo 7, capítulo 8, etc., você vai ver que Deus fala para Moisés: te colocarei como Deus, Arão como teu profeta, e eu manifestarei julgamentos sobre a terra do Egito, que seriam as pragas, tá? Se você está falando, que barulho é esse? É esse cachorrinho aqui, lindinho, bonitinho, que tá dando um trabalhinho e chora, tá? Então vamos começar para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Então, vamos lá. Primeira praga: águas tornam-se em sangue. Isso daqui já está mostrando já uma coisa muito interessante. Quando o soldado enfica a lança em Jesus, sai o que? Água e sangue, simbolizando o que? Geralmente água simboliza o Espírito Santo, sangue e aliança, ou seja, a união dos dois que Jesus traria. Entendeu? E aqui também uma outra conotação que pode ser colocada. Se a água se torna sangue, você não consegue beber. Você não consegue se alimentar direito, você fica desidratado. Só que na época de Jesus, até mesmo transformar água em vinho fez. Ou seja, tinha abundância de água. Então, na época de Jesus, água não faltaria, você não ficaria desnutrido e ele poderia transformar água em vinho que ainda sobraria água. Enfim, segunda praga, rãs. O que é rãs? Você já viu já aquela expressão, vou te colocar na boca do sapo, blá 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 blá, que é umas obras feitas de demônios, etc. E o que Jesus fez? Vamos lá. Quantos demônios Jesus não expulsou no ministério dele? Quantos? Então, mais uma vez, fazendo uma alusão de que ele destruiu mais uma praga. Terceira praga, piolhos. O que é o piolho se não fazer você coçar a sua cabeça? E o que faz isso geralmente? O que coça a cabeça? O que deixa as pessoas, geralmente quando você está cheio, quando você está pensando em muita coisa, você fica, nossa, e agora? É quase que uma coisa automática do nosso corpo. Então Jesus, ele tira todas as suas preocupações, por isso que ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Pai que estás no céu cuida dos lírios, cuida dos passarinhos, não cuidarão de você? Não é verdade isso que Jesus fala? Então, mais uma praga. Quarta praga, moscas. Isso mesmo, moscas. Bom, moscas, se eu não me engano,
Tem um demônio que ele é conhecido como Senhor das Moscas e blá blá, e etc, etc, etc. E o que eu quero falar, se eu não me engano, é Beelzebub. E aí eu nem preciso falar o que aconteceu. Que eles... Beelzebub era tão famoso naquela época que o que os fariseus fizeram? Até comparar, falaram, não, Jesus é coisa... E Jesus falou assim, pode um reino estar Nossa, fugiu essa palavra. Pode um reino dividido subsistir? É isso daí, exatamente. Então, se Satanás luta contra Satanás, então não existe o reino das trevas, etc. Só que o mais interessante disso tudo é mostrando que Jesus é mais poderoso do que qualquer demônio, ou seja, já derrubando qualquer demônio. Ou seja, basicamente ali mostrando que também Jesus venceu tudo. Além do mais, moscas, elas chegam geralmente aonde está podre, aonde está exposto, carne e etc. E Jesus veio mostrando que eu sou o pão da vida, ou seja, tirando as moscas de cena, tirando a carne, não deixando o alimento espiritual estragar. Quinta praga, pestes nos animais. Como que Jesus entrou na cidade para ser anunciado como rei? Num jumentinho. O que Jesus multiplicou? Os peixes. O que Jesus falou para Pedro ali, joga ele do outro lado, veio muito peixes, ou seja, na época de Jesus, os animais eram muito bem multiplicados, assim, vamos dizer. Não tinha isso, tirando os porcos que caíram do precipício, não tinha. Sexta praga, úlceras. Bom, não preciso falar. Quantos leprosos Jesus curou? Quantas pessoas com problemas na pele Jesus curou? Quantos pessoas com feridas expostas Jesus curou? Então não preciso falar mais nada. Sétima praga, chuva de pedras. Exatamente, chuva de pedras. O que são chuva de pedras, pessoal? São algo que vem do céu que vai destruir a sua casa, vai destruir as barracas, se você ficar moscando ali na rua, vai tomar uma pedrada na cabeça, pode destruir você. Então o que acontece? Do céu fere, entendeu? Igual foi na época de João, e como eu já gravei um vídeo, aquele que não recebem Jesus, os samaritanos e tal, ele indo para Jerusalém, e aí João chega em Jesus e fala, quer que eu faça cair fogo do céu? Como Elias fez na tradução original e tal. Então simplesmente Jesus fala não. Ou seja, enquanto ele estiver aqui na terra, eu vou cuidar para que todas as pragas não ocorram. Ou seja, eu estou curando, eu estou sarando todo o povo. Então nada que vem do céu vai vir para destruir, e sim só para vivificar. Como eu falo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, agora eu não trago mais pedras. Agora eu simplesmente desço como pão, como alimento para me sacrificar. E o mais interessante, ele pega e fala, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, que aí ele fala, eu tenho uma vírgula, sobre esta pedra edificareis a minha igreja, mostrando ele. Ou seja, agora ele pega a terra, as pedras que foram jogadas, entende a alusão? Muito top. Vamos lá para oitava praga, gafanhotos. O que é gafanhotos, pessoal? Gafanhotos, geralmente eles comiam as colheitas e tal, eles destruíam os campos. E naquela época, se você queria ganhar dinheiro e etc, tinha que ser nos campos, entendeu? Então quando tinha esses infames de gafanhotos, você já sabia que você ia ter dinheiro. Você não ia ter dinheiro, você ia acabar passando uma necessidade ali, não só por causa da comida, como também por causa do dinheiro. Então o que acontece?
Na época de Jesus, dificilmente você escutava falar que tinha pessoas necessitadas, porque Jesus ajudava muito, Jesus ajudava os pobres, Jesus ajudava as viúvas, Jesus curava os enfermos, expulsava demônios e etc, etc. Então por isso, falta de dinheiro, não tinha. Até mesmo uma passagem muito boa é Pedro falando: Senhor, devemos pagar impostos. Jesus fala assim: qual que é a moeda lá que tá a cara de César? Aí ele fala de César lá, então dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E ainda ele pega e dá uma moeda para Pedro pagar. Não sei se é nessa ou em outra passagem, que aí na boca do peixe tem a moeda para pagar o imposto de Jesus e de Pedro. Olha que interessante. Então não tinha falta de dinheiro. O gafanhoto não podia, você sabe, porque tinha Jesus Cristo ali, que podia fazer sair moeda da boca de peixe. Olha que interessante. Nona praga: trevas. O que é isso? A nona praga, que é trevas, ela ficou 3 dias, se eu não me engano aqui, né, de escuridão. Isso mesmo, 3 dias de escuridão. E o que ela antecedeu? Ela antecedeu a 10ª praga, que foi algo muito forte. Então vamos lá, vamos colocar algo muito interessante aqui. Porque, como Jesus é, essa não precisa nem falar, ele é a luz do mundo. Então, onde ele está não tinha como ter trevas, entende? Enfim, mas eu quero falar outra coisa. A 10ª praga é a morte do primogênito. Exatamente. E aí, olha o que Jesus fez, que interessante. Ele é o primogênito do mundo, ele é o primeiro. Então ele se sacrificou. Agora sim, vencendo todo o mal. Tudo para quê? Para trazer vida pra gente. Para nos trazer vida. Para tirar o mal da terra. Que lindo o que Jesus fez. Então ele já fez pensando não só no povo judeu, como também no povo gentil. Porque ele já falava, esse evangelho será pregado em todo o mundo. Jesus já estava mostrando ali, ei, é para o povo, é para o mundo inteiro. Eu vim agora para o mundo inteiro. Então ele tomou sobre si todas as dores. Olha que interessante. Então, Lucas, por que você escolheu isso como personagem bíblico? Porque eu sinto que não existe um personagem hoje que ele seja tão contemporâneo e tão do passado e ao mesmo tempo tão vivo como é Jesus, porque ele ainda está vivo. Só que as palavras dele é tão forte que servem como base no passado, no presente e no futuro. É muito interessante, muito, muito, muito. Por isso que eu fiz isso, mostrando só uma alusão básica, assim, bem pouca, mas mostrando como que as pragas do Egito que atingiram naquela época, Jesus vindo como o primogênito a ponto de sacrificar pelo mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mostrando como que ele fez o inverso, ele cuidou de todas as pragas, ele cuidou dos enfermos, ele cuidou de todas as pessoas, enquanto ele ficou aqui na terra. E depois que ele subiu para o céu, ele se preocupou. Por isso ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, que é seu melhor amigo. E você, às vezes, deixa o Espírito Santo de lado. Então, olha que interessante isso. Existe algum personagem da Bíblia que fez tantos milagres assim, se sacrificou tanto e é tão contemporâneo quanto Jesus? Não existe, ele é perfeito. Por isso ele é o principal, ele é o centro, ele é o autor e consumador. Não existe ninguém melhor do que ele, não existe ninguém que pode se comparar a ele. Por isso que eu não comparo, não tem comparação. Ninguém se compara a Jesus Cristo, o nosso Senhor.
E aí, pessoal? Gostaram? Então, vou ver se amanhã eu consigo postar mais personagens da Bíblia. Também eu vou ver se eu consigo postar mais alguns versículos. Eu vou ver se eu começo uma série de vídeos também sobre identidade. Eu quero fazer alguma série de vídeos. Quero fazer série de vídeos sobre o Espírito Santo, sobre identidade, como reconhecer falsos profetas. Porque, gente, tem surgido uns aí que as pessoas têm falado: ah, quem não reconhece esse profeta como homem de Deus não é homem de Deus. Quando você tem gente, pelo amor de Deus. Já dá pra saber que o cara não é profeta de Deus pela primeira palavra que eu vi dele, primeira entrevista, primeira coisa que ele já falou. Eu falei: epa, esse cara tá meio perturbado, a teologia dele não existe, entendeu? E aí tem pessoas aí sendo enganadas porque ele faz sinais. A Bíblia já alertava quanto a isso, tá? Mas eu vou estar falando no futuro sobre esses vídeos, vocês vão entender. Então, abraço, é nóis.